Bom dia à igreja, em especial às mães, nossa saudação especial. Hoje escalado para trazer uma escola dominical e ao mesmo tempo um sermão. Estava ontem conversando pelo nosso tempo e como era previsto uma escola dominical, estava brincando ontem no conselho dizendo que preparei uma apostila aqui de umas 30 páginas, mas que vou tentar reduzir, ser breve, conciso, lacônico, como disse um ex-pastor dessa igreja. Mas hoje é dia da família, dia das mães é dia de família. Mês de maio é o mês das famílias, portanto nós devemos tratar aqui o assunto hoje, família. E o primeiro grupo social que uma pessoa pertence é a família. E nós temos aquela colocação de que família é um projeto de Deus. Porque a família foi, de fato, a instituição primeira de Deus. Deus, primeiro de tudo, criou já a família. Deus estabeleceu apenas 3 instituições no mundo. E essas 3 instituições constituem os elementos básicos para que uma sociedade seja sólida, bem estruturada e de sucesso. Primeiro, a família, que deve proporcionar a seus membros aquele abrigo necessário para preparar o indivíduo para entrar na sociedade e, posteriormente, servir a Deus. Estabeleceu o Senhor Deus também a estrutura, a instituição do governo. Governo é uma instituição estabelecida por Deus com o objetivo de proteger o homem das pessoas corrompidas, das pessoas depravadas, das pessoas que não respeitam o próximo ou se recusam a obedecer os princípios estabelecidos por Deus. Esse é o papel que deveria ser o papel do governo, segundo o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 13, quando ele dá essas atribuições do governo e as atribuições do povo de Deus para com o governo estabelecido por Deus. No versículo 7, ele termina falando o seguinte termo: pagai a todos o que lhes devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, a quem honra, honra. Então, o governo é a segunda instituição estabelecida por Deus na terra. O bom governo, em princípio. E depois temos a igreja, que é instituída quando da vinda salvadora do divino, como forma de agregar os cristãos, agregar os crentes em comunidade, para a sua adoração, para propagar o evangelho e para crescer, ser edificados na palavra de Deus. Mas dentre todas essas instituições, a primordial, a primeira é a família. E a família vem porque o ser humano é um ser gregário. Ele necessita viver em grupo, junto, unido. Então, a função primordial da família é evitar que haja esse sentimento de solidão, que caracterizava a vida de Adão antes da formação da mulher. Porque Deus viu isso, ao falar que não é bom que o homem esteja só, mas far-lhe-ei uma auxiliadora idônea para ele. Então, em Gênesis, nós vemos ali a formação da primeira família, e não há nada melhor do que viver em família. Estar perto daquelas pessoas que nós aprendemos a amar, que Deus colocou em nossas vidas para trocar ideias, conversar, abraçar, amar, respeitar. Mas nós temos um adversário que não quer ver as famílias felizes. Mas talvez nós nos perguntemos: que mistério é esse que faz o Senhor Deus investir tanto em famílias? Por que será que é tão popular essa expressão, família, um projeto de Deus? Como devo me alinhar a esse projeto do Senhor e ter uma família abençoada diante do altar de Deus?
Então é isso que nós vamos, por quê? Dizer aqui, porque famílias fortes geram igrejas fortes. A igreja, quando me refiro aqui, fala a respeito das igrejas locais mesmo, que é formada por soma de famílias. E mais do que isso, a igreja é exatamente o reflexo das famílias que fazem parte dela. Ou seja, se temos famílias bem estruturadas, teremos igrejas bem estruturadas também. E isso é uma verdade. E o nosso adversário sabe disso. Por essa razão, que da forma mais acentuada, ele vem atacando com tanta violência, tá certo? As famílias. O objetivo dele não é só destruir a família, mas é destruir a igreja de Cristo. Por isso a família tem sido atacada e nós temos que defender as famílias. O nosso princípio básico é a defesa da família e assim nós estaremos defendendo a igreja. Os meios utilizados, que ele utiliza, são os mais diversos: mídia, jornais, cultura, a escola, dentro das universidades. As nossas crianças estão sendo minadas mentalmente desde a pequena infância, destruindo os conceitos familiares. O objetivo, então, aqui do nosso adversário, de Satanás, é enfraquecer, desmoralizar e acabar com a estrutura familiar. Mas o seu alvo sempre está visando a igreja, porque ele, atingindo a igreja, ele estará atingindo a Deus, porque é um projeto de Deus, e a briga dele é com Deus. Então ele destrói a obra de Deus para atingir o próprio Deus. Mas, por isso mesmo, que nós devemos, e ouso continuar afirmando, que a família é um projeto de Deus, originado por um casamento entre um homem e uma mulher. Salomão, na sua sabedoria, escreveu: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida de trabalho, com que te afadigastes debaixo do sol. Davi afirmou que o homem abençoado é aquele que tem a sua mulher e os seus filhos unidos, e com ele estão sempre em comunhão. Convido a igreja a fazer a leitura do Salmo 128, quando ele nos diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Então, a família, como projeto de Deus, se interpõe nesse salmo com toda certeza, junto com a questão da nação de Israel, com a própria igreja, porque o Israel de Deus é representado pela videira, a videira verdadeira. E aqui ele diz que a esposa, a família será na sua casa como a videira frutífera. Então aqui ele se interpõe, ele faz uma ligação clara nesse salmo do que ele está tratando aqui, com muita profundidade, o papel da mulher nesse processo. O fato é que sem família a nossa vida não seria tão boa e nem divertida. É muito gostoso ter com quem compartilhar, com quem nos ajude, quem tem que nos cuide, que possamos nos realizar. Então, quando fazemos aquilo que faz feliz o outro, nós encontramos a verdadeira felicidade. É muito interessante que Deus, para Adão,
Ele não criou amigos para Adão, ele criou uma companheira. E Deus viu que tudo era muito bom nisso. Portanto, a mulher, a companheira, o início da família é o princípio claro de compartilhamento. As famílias não podem ser abandonadas por causa de amigos fora, mas a família tem que vir sempre em primeiro lugar. Quando veio o dilúvio, Deus não salvou sozinho Noé, somente Noé, que de fato era um homem justo e íntegro, mas providenciou a salvação para toda a família de Noé, para a família. Deus ama a família, Ele quer o nosso melhor, sabe que precisamos dos nossos familiares para que possamos ser felizes. Ter amigos é bom, ter líderes espirituais, maravilhoso, mas haverá hora, haverá momentos em que só nós podemos contar com nossa família. Isso é uma verdade absoluta. Deus é o Criador da família. De todas as coisas que Deus criou no princípio, apenas uma, de acordo com seu próprio julgamento, ainda não estava boa. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. E daí Deus criou então o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Gênesis 1, 27. Então, de acordo com a Bíblia, existem apenas dois tipos de pessoas no mundo: homem e mulher. Não existe meio termo nisso. Biblicamente, homem e mulher formam o primeiro casal e é a base de toda a família. A primeira família projetada de Deus, então, teve esse princípio da formação de um casal. E Deus abençoou esse homem e mulher, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. É uma ordem, é um mandamento de Deus. Estava assim realizado pelo próprio Deus o primeiro casamento, e determinando uma das suas três funções, entre elas a multiplicação da raça humana através da geração de filhos. Portanto, segundo esse projeto de Deus, o modelo de formação de uma família é a união de um casal, homem e mulher. Qualquer tentativa que contrarie esse princípio básico não é de Deus, é contra a palavra de Deus, é contra a Bíblia Sagrada. O próprio Jesus Cristo fez questão de confirmar esse princípio declarando: mas no princípio da criação Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Mas família, isso é a família, projeto de Deus, criada por Deus. Mas nós temos que entender que a Bíblia também nos mostra a queda que houve de Adão e Eva. E a essência do pecado está na desobediência do homem à vontade divina e à realização da sua própria vontade. E o pecado original foi uma transgressão deliberada do limite que Deus tinha colocado para o homem. A tentação veio de fora, sabemos, foi Satanás que instigou a desobedecer a ordem de Deus, que foi assim muito sutil no fazer isso. Mas, e ali ele surge como essa serpente, de forma quase imperceptível, quase sem notada, e convence a mulher, e a mulher longe do marido, porque nesse momento ela estava fora, longe, tá certo? Sem a companhia do outro para ampará-la, houve ali um cochilo espiritual de Eva. E nesse cochilo espiritual, tá certo? Houve essa questão da desobediência depois do próprio Adão também. E isso tem um resultado muito claro nos relacionamentos familiares.
primeiro lugar, houve uma rebelião ali. E Adão já começou acusando sua mulher de ter oferecido o fruto proibido. Foi o primeiro exemplo de discórdia familiar que começou a ter. Isso contaminou a relação que era perfeita, pura, agradável diante de Deus entre essa família, não é? Porque ele diz que a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me convenceu a comer a maçã. Essa mulher que o Senhor me deu com defeito, não é? Então começa aí. Então percebe-se aqui que o relacionamento já não era como era antes, já tinha uma certa rusga, uma certa acusação, não é? E essa rebelião de Adão e Eva encerrou o relacionamento íntimo que eles tinham tido com Deus, que eles tinham usufruído com Deus, que eles andavam com Deus. Então a natureza da rebelião foi tal que rompeu essa maneira de se relacionar não só com Deus, mas também um com o outro. E em vez do mútuo amor e compromisso, sua rebelião contra Deus resultou em vergonha mútua. E é isso que está lá descrito em Gênesis. Então esse relacionamento interpessoal que existia já não era mais harmonioso. E essa rebelião resultou, acima de tudo, na separação de Deus e na percepção de que Deus era alguém que eles precisavam até se esconder dele, que eles não tinham mais essa liberdade. Então a vida familiar que Deus criou, a família que Deus criou, Ele fez primeiro no ambiente perfeito no jardim do Éden, tá certo? E a família, quando Deus criou, ela não foi feita para criar num ambiente de conflito, de guerra, de desgraça, de doença, de falta de recursos. O plano divino era que Adão e Eva, no seu processo familiar, pudessem participar e usufruir da presença de Deus e frutificar diante de Deus, e não distante de Deus. Então a queda, como registrada em Gênesis, trouxe transtornos, trouxe males irreparáveis para a questão familiar e para a raça humana como um todo. Mas o inimigo não ficou contente com isso, ele não se contenta com isso. As famílias, mesmo em processo de restauração, através da palavra de Deus, através dos ensinamentos das Escrituras, através da ação direta de Deus em nossas vidas, as famílias que se encontram restauradas em processo de restauração, o diabo continua assediando, porque ele sabe que destruindo a família, ele consegue destruir a igreja de Cristo. Mas, mesmo sendo implacável até hoje, o nosso inimigo, tá certo, atacando, a família continua sendo o grande projeto de Deus. É um projeto de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, valorizou a família. Ele veio ao mundo, se encarnou no meio de uma família. E além dos pais, ele teve irmãos, teve irmãs, teve um crescimento físico, social, intelectual e espiritual no seio de uma família. Em Lucas, o evangelista Lucas, capítulo 2, versos 51 e 52, nos diz: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Esse era o processo familiar que Jesus crescia. E ao cumprir o seu ministério terreno, Jesus demonstra esse amor familiar. Jesus nunca se hospedou, nunca procurou uma estalagem, que eram os hotéis da época, mas ele ficava em casas de famílias. Nós vemos, por exemplo, que ele se hospedava com Marta, se hospedava com Pedro, se hospedava sempre nas famílias. Jesus ama a família. Sabemos que Jesus, ao fazer o seu primeiro milagre, o fez num casamento, porque ele ama a família. Jesus participou dessa festa de casamento. Jesus foi para parte, não foi para fazer o milagre, ele foi para participar da festa de casamento,
porque ele via no casamento o princípio da família, que era uma instituição divina. Então, esse milagre de Canaã da Galileia ratifica o casamento como o princípio de uma família. Não há possibilidade de ser uma família de acordo com o padrão bíblico que seja constituída de outra forma, senão através do casamento bíblico entre uma mulher e um homem. Quando o Senhor fez a mulher, ele verificou que o homem ficou alegre. Por quê? Porque ele tinha com quem conversar, com quem compartilhar seu dia, com quem planejar seus projetos, ter com quem trabalhar, conviver no mesmo teto. E isso naturalmente estava também no coração de Deus, porque o homem não tinha sido feito para viver só. Ele foi feito para viver em sociedade, porque o nosso Deus é um Deus familiar, é um Deus que compartilha. O nosso Deus é um Deus trino, que compartilhou desde a criação o seu Filho e o Espírito Santo, vivendo em família. É um modelo de família. Então, o casamento é uma sociedade com participações comuns, dentro de um lar, cada qual deve ter sua atividade, e todos têm que trabalhar juntos para essa edificação familiar, e assim deve ser. E ambos trabalham para edificar os seus filhos, para fazer com que a família seja edificada com o seu exemplo. Jesus, quando nos ensina a orar, chama Deus de Pai Nosso, e enfatiza o quarto mandamento, nos orientando sempre a honrar pai e mãe. Família significa isso, respeito mútuo entre os familiares. Quem não quer ter uma família feliz e abençoada diante do altar de Deus? Esse é o maior desejo, porque uma família realizada faz parte da realização pessoal de qualquer pessoa. Ninguém quer ter uma família infeliz. E a Bíblia nos ensina alguns segredos. Ela nos dá a receita do bolo para isso. Então, isso, se a família estiver alicerçada nos ensinamentos bíblicos, ela será uma família diferente das demais famílias da terra. E eu estou colocando aqui esse diferencial claro das famílias cristãs, as famílias bíblicas, das outras famílias, porque as famílias sofreram com Satanás e estão sendo destruídas por ele. Isso cria uma diferença muito grande entre nós podemos não perceber isso, mas as famílias de fora percebem que as famílias cristãs têm algo diferente, têm algo para mostrar, têm algo para testemunhar, e esse é o testemunho claro que faz a grande diferença, e é um atrativo para podermos evangelizar as outras pessoas. A família é uma coisa de importância vital e deve ser norteada então por esses princípios do nosso Criador. Para as crianças em especial, a família é o lar, é notadamente ali nesse lar que ele sofre a maior importância, a influência maior em sua vida. O lar molda o caráter e firma a personalidade da criança. É muito importante a participação das crianças e entender esse conceito de família. Os modelos formadores são a figura paterna e materna, que devem influir de forma equilibrada a formação dessas crianças. E a criança se sente amada desde o primeiro dia de vida. E quando falo primeiro dia de vida, não é no nascimento, já no ventre materno ela se sente amada. Então, quando ela se sente amada e encontra esse amor familiar, ela terá muito maior segurança para enfrentar as dificuldades, os problemas que o mundo vai confrontá-la futuramente. E para isso, para que a família seja um porto seguro, nós temos alguns requisitos básicos, papéis bem diferenciados da família. O homem, está certo? E a primeira determinação de Deus para o homem
foi de ser chefe de família. Se ele não exercer essa função por negligência, ou por ignorar o fato, ou por fraqueza da sua personalidade, ele está condenando a esposa a toda uma existência de frustração emocional muito grande. Ele tem que atuar como o cabeça da família, como Jesus foi o cabeça da igreja. Tem que guiar, orientar, proteger, assumir responsabilidade, prover, e sempre com amor, consideração e renúncia. Muita renúncia. Mantendo sempre em primeiro lugar o interesse da família. Antes do seu egoísmo pessoal, da sua realização pessoal, a família tem que estar em primeiro lugar. É isso que a Bíblia nos ensina. A mulher também. Deus revela claramente qual deve ser o papel do homem e o papel da mulher. E assim como o organismo do homem e da mulher se complementam em si, também as funções têm que ser complementares. Então o sucesso só será possível pela cooperação dos dois juntos. É por isso que o Senhor prefacia os ensinos sobre o lar cristão na carta de Paulo aos Efésios, colocando assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Lá em Efésios 5, 21, e os versos seguintes começam com esse versículo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, e assim Paulo vai descrevendo, mas também vai apresentar, tá certo, que o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo, porque quem ama a esposa a si mesmo se ama, e ninguém tem ódio pela própria carne, mas ama a própria carne. Então, esse é o mistério que Deus trata ao criar a família. Fica aí depois os versículos para os irmãos lerem lá em Efésios. E ele conclui esse texto quando ele fala: não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. O homem é o cabeça da mulher, mas é esta mulher que dá luz aos homens, e nenhum dos dois pode viver sem um outro. Não existe família de dois homens, não existe família de duas mulheres. As funções da esposa estão cheias de desafio para que ela se torne uma mulher versátil. Ela é auxiliadora, companheira, cheia de espírito, administradora do lar e uma boa mãe. Mas os filhos também têm um papel importante na família. Eles têm que dividir a responsabilidade com os pais de edificar essa família, de fazer esse lar feliz. E para isso eles devem fazer o quê? Obedecer aos mandamentos e cooperar com os membros da família. Deus chora quando os filhos encrencam e brigam. O Senhor ordenou aos filhos, dizendo: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Honrar pai e mãe significa amá-los, respeitá-los, significa obediência. As Escrituras também dizem aos filhos: sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Os filhos devem aprender a trabalhar, dividir as responsabilidades nas tarefas da casa, tendo a tarefa de manter a casa limpa, arrumada. A criança tem que aprender desde a infância a ter esses cuidados, a participar das tarefas domésticas. As crianças hoje estão ficando muito diferenciadas, porque as famílias cristãs estão escutando uma psicologia errada, uma filosofia errada que o mundo tenta impor. Eu ainda sou do tempo das famílias em que nós trabalhávamos para valer dentro de casa, e tínhamos tarefas a ser cumpridas, e se não cumpríssemos, o chicote descia no final do dia. Mas todos aprenderam a trabalhar e a respeitar seus pais, com amor, e nenhum filho deixou de amar seus pais, nenhum filho deixou de respeitar seus pais.
Pelo contrário, essa educação familiar, que é bíblica, tá certo? Criou homens fortes e corajosos para enfrentar o mundo. Homens fracos não servem. Famílias fracas criam homens fracos. E é isso que Satanás quer. É isso que ele quer. Com amor, com carinho, família afetuosa, cada um fazendo a sua parte, os filhos fazendo a sua parte. E isso ensina que os filhos devem ser prestativos, alegres, consideração uns com os outros. E quando conversarmos, orarmos, cantarmos e trabalhamos juntos na família, nós estamos usufruindo as bênçãos da harmonia de Deus. Colossenses, capítulo 3, dos versos 13 a 15, diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro de vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Esse é o princípio familiar que Deus quer. É o princípio da família que Deus deseja, que é o projeto familiar. E que nós temos famílias sólidas, famílias bem construídas, famílias bem orientadas dentro da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, nós teremos igrejas fortes. E tendo igrejas fortes, nós estaremos investindo contra as hostes do inimigo. As paredes do inferno não prevalecerão contra a igreja verdadeira. Não pode prevalecer, porque Cristo é o chefe e está nessa igreja. Mas dentro desses papéis que eu falei aqui das famílias, hoje eu quero enfatizar uma coisa muito especial, que é o papel da mãe. Afinal, é o dia das mães hoje, e nós não podemos esquecer isso. Cumpri meu papel, Reverendo, de falar sobre a família, tá? Agora eu vou falar de mãe aqui. E eu quero encerrar falando de mãe. E para isso eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 3, e nós leremos dos versos 15 em diante. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me o meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou-o nos meus braços. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. E assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: esta que vive é meu filho e o teu filho é o morto. E esta outra diz: não, o morto é o teu filho e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, meu senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei:
Dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. Então, aqui nós vemos dois aspectos nesse texto. Duas mães, uma mãe falsa e uma mãe verdadeira. A mãe verdadeira, ela foi à luta pelo seu filho. Diante do perigo de perder o filho, ela foi brigar. Ela foi brigar e levou a sua causa até a mais alta autoridade que tinha. Ela foi direto ao rei. Não era uma mulher instruída, nem de posses, que o texto está nos dizendo que ela era uma prostituta. Mas ela insiste e consegue uma audiência com o rei, com a maior autoridade, o rei Salomão. Por quê? Porque pelo seu filho, ela iria até as últimas consequências. Mãe quer o bem-estar do seu filho. Sempre procura o melhor, mesmo se expondo muitas vezes até um papel ridículo. A mãe de Tiago e João, por exemplo, procurou Jesus e pediu primeiro lugar para eles, não pediu? Mas mãe é mãe. Ela usou o papel de mãe, fez o papel de mãe. Mãe encontra coragem do fundo do peito e vai a qualquer lugar para conseguir o melhor para o seu filho. Filhos, hoje é dia para pensar. Provavelmente, sua mãe muitas vezes enfrentou dificuldades, ultrapassou barreiras, quem sabe se expôs até ao ridículo pelo seu bem-estar. Talvez tenha deixado você até envergonhado muitas vezes, mas mãe é mãe e jamais deixa de defender o seu filho. Segunda característica que eu vejo aqui nesse texto é que a mãe verdadeira conhece o seu filho. A mãe verdadeira é quem leva o fato até o rei. A mãe falsa tentou enganá-la, como se fosse possível enganar uma mãe verdadeira. A mãe falsa deve ter pensado naquele momento: é recém-nascidos, são tudo parecidos, ninguém nota a diferença. Mas a mãe verdadeira, quando viu, não, esse não é meu filho. Na hora ela reconheceu: meu filho é o outro, recém-nascido. A mãe verdadeira foi enganada durante a escuridão da noite, mas no que amanheceu, ela percebeu que não era o filho dela. O bebê foi trocado. Tinha 3 dias de vida só, mas já era um velho conhecido da mãe verdadeira. A mãe verdadeira conhece o filho não apenas pelo aspecto físico. A mãe conhece o íntimo do filho, sabe se estão bem, se precisam de algo, se tem algum problema. Mãe conhece os filhos que não se engana nunca. Filhos, não pensem que vocês enganam suas mães. Impossível. Terceiro aspecto é que a mãe verdadeira abre mão de tudo pelo seu filho. No texto vemos que a mãe verdadeira abriu mão de tudo pelo bem-estar do filho amado. Ela abriria a mão do próprio filho para que o filho sobrevivesse. Quando percebeu então que o filho corria perigo, ela abriu mão. Era seu bem mais precioso. Ela só tinha isso. Ela só tinha esse filho com o bem, mas ela entrega o bem por causa do filho. Ela daria a própria filha, a vida pelo filho, mas não era isso que estava sendo exigido no momento. Era a vida do filho que estava em risco. E ela não teve dúvidas: eu renuncio ao bem maior para salvar este filho. Então, mãe é aquela que larga tudo por amor aos seus. Mãe é aquela figura dentro da família que educa, que orienta, que corrige, que ensina, mas, sobretudo, é aquela que se sacrifica pelo filho. Mãe verdadeira, ela está sempre pronta para tomar o lugar do filho nos momentos de dor e dar o lugar dela aos filhos nos momentos de glória. Então, nesse contexto, meus irmãos, nós devemos louvar as nossas mães dentro do contexto familiar. Esse é o Dia das Mães que nós estamos festejando hoje.
que seja o dia das famílias. Que o nosso testemunho como família possa resplandecer a luz de Jesus Cristo. E que esse poder de influência que existe quando a nossa família é de fato unida pelo Evangelho, junto às outras famílias, que têm princípios distorcidos, eles possam ver nos nossos exemplos de mãe e de família a presença clara do bom perfume de Jesus Cristo. Deus quer levantar a sua família, mães do dia de hoje, pais, filhos. Deus quer levantar a sua família para fazer diferença nessa terra, para mostrar que o projeto original é dele e continua sendo o melhor projeto. O nosso desejo hoje é que as mães, os pais, as casas, o seu casamento estejam de acordo e ordem com os princípios da palavra de Deus. Então, meus amados, sigamos o manual do fabricante e com a certeza de que nós seremos muito felizes. Além disso, as famílias desejarão sempre ter o que a sua tem, quando você demonstra Jesus no seio da tua família. Comemoremos o Dia das Mães em família. Que Deus nos abençoe. Amém.